Olá, meus queridos, graça e paz. Meu nome é Ulisses e eu quero deixar uma mensagem para vocês, para que vocês possam refletir nesse momento que a gente tem vivido aí essas últimas semanas. Uma palavra de motivação do coração de Deus para a sua vida. A palavra que eu quero ler, ela está em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 17. E diz assim no versículo 8: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por esse lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou ao rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, esse texto aqui, ele mostra o cuidado de Deus com aqueles que fazem a sua vontade, com aqueles que andam nos seus caminhos. A gente sabe que Eliseu era um homem cheio da presença de Deus. Eliseu era um profeta muito conhecido e respeitado em Israel por tudo aquilo que, por causa daquela unção que estava derramada sobre a vida dele, que veio desde de Elias. E Eliseu era muito respeitado e ele tinha uma revelação de Deus para ajudar o rei de Israel quando os inimigos tentavam armar uma armadilha contra Israel. Eliseu ele tinha uma revelação e avisava o rei de Israel, né? E aí o rei inimigo ele mandou as tropas até Eliseu, quando ele descobriu que Eliseu era que entregava os planos dele, para poder capturar Eliseu. E aí quando chega no acampamento, onde eles cercam o local onde estava Eliseu dormindo, né, junto com seu aprendiz ali, Geazi, diz o texto que Geazi ele acorda cedo, ele percebe aquela tropa cercando ele fica desesperado: meu senhor, o que a gente vai fazer agora? E Eliseu, ele bem tranquilo, ele fala que maior eram aqueles que estavam com eles do que a tropa inimiga. E aí Eliseu faz uma oração a Deus para que abrisse os olhos de Geazi, para que ele pudesse enxergar o que estava cercando e protegendo eles. E aí Deus abre os olhos e Geazi começa a enxergar colinas cheias de cavalos e carros de fogo. E aí ele passa a entender o cuidado de Deus. Porque o que a gente precisa entender é que por mais que as tropas inimigas elas estejam cercando o nosso acampamento, por mais que as crises estejam ao nosso redor, porque a gente não vai negar a crise, a gente não vai negar uma dificuldade, a gente está olhando. Com os olhos normais a gente enxerga a dificuldade, sim. Eliseu enxergou os inimigos de forma natural e eram reais, eles estavam cercando o acampamento. Só que a alegria de Eliseu, a confiança de Eliseu não estava no que ele estava vendo com os olhos físicos, com os olhos naturais. A confiança de Eliseu era naquilo que ele conseguia enxergar com os olhos sobrenaturais, que era um exército de Deus que estava por trás daquele exército inimigo, era muito maior. Então a segurança de Eliseu era saber que, por mais que os problemas estivessem diante dele, por mais que o inimigo estivesse cercando o acampamento ou tentando atacá-lo, ele sabia que o cuidado de Deus era muito maior. Ele sabia que Deus iria ao resgate dele, iria enviar a solução, iria enviar o escape para que ele não fosse pego pelas tropas inimigas. E aí quando a gente olha para o cenário
que a nossa nação está vivendo nesses últimos dias, né? O mundo inteiro, na verdade, o Brasil tem vivido, a gente olha para esse cenário de crise, esse cenário de caos, e muitas das vezes a gente tem os mesmos olhos que Geazi teve, de olhar somente o inimigo, de olhar somente o problema que estava diante deles. Só que eu quero te motivar nesse momento a ter os olhos não de Geazi, mas os olhos de Eliseu. Porque Eliseu era alguém que confiava em Deus. Eliseu era alguém que descansava em Deus, porque sabia que Deus faria o possível para que ele saísse intacto daquela situação, daquela peleja. Então, a minha palavra que eu estou lançando nesse momento para motivar o seu coração, querido, é que você tenha os olhos de Eliseu. Que você, por mais que você enxergue a dificuldade, por mais que você enxergue o cenário caótico que a gente está diante, mas que você passe a olhar com olhos de Eliseu, de saber que mesmo que a situação pareça crítica, mesmo que a situação pareça extrema, Deus ainda assim enviará um exército para poder te resgatar. O exército que Deus vai enviar, com carruagens, com cavalos de fogo, é superior àquilo ao exército inimigo. Ou seja, a crise que você está vivendo, a crise que o país está vivendo hoje, ela não é maior do que o exército, do que a mão protetora de Deus pelas nossas vidas. Deus, ele sempre vai enviar o resgate. A gente pode estar olhando para o problema, acreditando que o problema ele é imenso, mas quando a gente olha o exército que está por trás desse problema, a gente entende que o cuidado de Deus, a mão de Deus, ela é muito maior, e ela é muito mais poderosa do que aquilo que o inimigo está tentando nos afrontar. Então, querido, nesse momento que a gente está vivendo, não olha para o caos, não olha para o desespero das pessoas, não olha para a crise, olha para o exército que Deus enviou para nos curar, para nos resgatar, para nos proteger. Porque nós somos aqueles que andam por fé. E a palavra de Deus, ela vai dizer que praga alguma chegaria à nossa tenda, praga alguma chegaria à nossa casa. Nós só precisamos nos posicionar e nos manter posicionados nessa fé, acreditando que Deus sempre vai enviar o escape. Não tem como o inimigo nos cercar, não tem como o inimigo nos derrubar, porque o exército do Senhor é muito mais poderoso do que o exército que o inimigo está enviando. Não olha para a crise. Nesse tempo de crise no mundo, não olha para a crise. Olha para Deus acreditando que Ele sempre vai enviar o escape para o seu povo, para aqueles que o servem, para aqueles que realmente estão debaixo do temor e da mão protetora dele. Então, querido, fica com essa palavra no seu coração, acalma o seu coração, reflita que por mais que as coisas estejam acontecendo nesse momento, nós somos aqueles que permanecemos confiando na ação de Deus sobre as nossas vidas. Graça e paz, querido. Fica com Deus.